Olá, sejam todos bem-vindos ao Sofá da Entretantos. Hoje a pauta é doce e no sentido literal e figurado, porque uma história empresarial que nasceu pequena, aqui na cidade de Concórdia, Santa Catarina, e tem o sabor espalhado já pelos 3 estados do sul. Hoje nós temos aqui, com muita alegria, um empresário sensacional, mas além de empresário, ele é contador e doutor em contabilidade. O Fernando Ramos, um dos sócios e CEO da empresa e responsável pela área financeira desta doce trajetória. E agora nós vamos para aquela perguntinha. Fernando, quem é você? Meu Deus do céu, né, Lu? Começar com isso. Fernando, na verdade, é realmente um cientista empresário, que eu costumo dizer, né? E realmente um curioso. Curioso pela área financeira, pela área administrativa e que admira nas pessoas a competência, a dedicação e o comprometimento quando é para alcançar resultado. Esse é o Fernando. Interessante, né? Você nos deixa aqui honrado com a sua presença. Muito importante essas colocações. Essa parte da nossa entrevista, da Entretantos, ela é mais intimista. E eu começo perguntando para você, o que é ser feliz para você, Fernando? Para mim, ser feliz, Lu, é realmente poder conseguir aí aliar o meu desejo pessoal com o meu desejo profissional, tá? Por que isso? Porque eu encontro no meu trabalho muitas realizações pessoais, né? Isso veio... Tão importante, né? Tão importante. E eu tenho também hoje a felicidade de poder trabalhar com algo, né? Que realmente é doce. Que leva felicidade para as pessoas, porque todo mundo gosta de chocolate. Com certeza. Então, isso para mim acaba sendo aí muito positivo e que traz essa felicidade para o Fernando. E claro que como lado do contador, também poder contribuir aí com os empresários e com as pessoas físicas também na gestão dos seus recursos. Então, poder trazer esse lado lá pela executiva para poder auxiliar os profissionais. Que legal, Fernando. Eu acho muito interessante porque hoje nós temos muitas dificuldades com relação à educação financeira, né? Isso vem tanto para crianças, para adultos e também para empresários, porque os pequenos empresários, né, os MEI, precisam dessa orientação. Então é tão importante essa sua colocação da questão financeira. E quais os desafios que te movem atualmente? Os meus desafios hoje que me movem realmente é se aprimorar em relação à liderança. Opa. Tá? Porque eu acho que, apesar de muitas pessoas e por vezes me procuram e dizem assim, né? Mas, Fernando, por que tu ainda tá olhando para isso, né? Depois de tantos anos de carreira acadêmica, currículo, enfim. Porque eu acredito que a gente precisa sempre buscar evoluir. Nada tá tão bom que não possa melhorar, tá, Lu? Então, o meu desafio é sempre buscar realmente isso. Como que eu posso, por meio do meu papel realmente de liderança, contribuir com as pessoas que trabalham junto comigo e, no nosso caso, com os nossos franqueados também. Sim, depois vamos falar um pouco dessa área. E aí, aproveitando esse recorte, digamos assim, a sua busca de inspiração para a tua vida e para os teus negócios. Aonde você busca isso? Então, né, eu acho que, na verdade, aqui eu busco sempre me inspirar em pessoas que sejam referências para mim. Só que é muito importante aqui para mim, né? Não são só referências profissionais, tá, Lu? Eu olho para referência que são em relação a valores. Isso é importantíssimo. Tá? Existem alguns valores, e são valores que eu trago lá da infância, lá de casa, né? Os quais eu não abro mão. Então, as minhas referências geralmente estão ligadas a profissionais, a empresários, mas que elas precisam ter, além de uma entrega de resultado em termos de número, precisam ter valores que casam com os meus. Importante. E ainda entrando nessa área agora, mais começando a ir para o empresarial, o que tu entende por empreender na vida? Coragem. Oh. Coragem, fé e coragem, tá? Hoje o empresário, quem decide empreender, precisa ter isso. Fé e coragem. Porque são desafios diários. Todos os dias e variados. Então, para mim, hoje, empreender tem coragem ligado a isso. Ok. E agora uma pergunta que sempre quando eu faço, meus entrevistados me olham meio atravessado. Qual o valor do dinheiro para você? O valor do dinheiro para mim ele é muito importante. Com certeza.
Tá? E eu trabalho um pouco isso, né, nas minhas aulas, né, do quanto que o dinheiro ele é realmente importante. E para mim, o dinheiro ele é energia, que eu preciso fazer ele transitar para que a gente possa fazer as coisas acontecerem. Porque quando, né, a gente está lá faturando, eu estou empregando. Estou gerando emprego. Então, eu vou trazer renda para essas pessoas e, de algum modo, por meio do meu empreendedorismo, do nosso empreendedorismo, a gente consegue levar também renda, emprego, desenvolvimento e prosperidade para quem está com a gente. Muito interessante. E agora uma pergunta mais genérica para a nossa cidade. E qual a tua visão de Concórdia? Concórdia? Então, Lu, eu não sou de Concórdia, né? Eu cheguei aqui em 2010. Você é de onde? Eu sou de Araranguá. Extremo sul de Santa Catarina, toda a minha família ainda está em Araranguá e eu vim para cá em 2010 para trabalhar na época na Copercarga, para ser auditor interno da Copercarga. Depois de um tempo, as pessoas acham que eu já vim direto para a universidade, enfim. Isso. Não, foi a Copercarga quem me trouxe para cá. Depois eu fui para a universidade. E de 2010 para agora, né, são aproximadamente 15 anos que eu estou aqui, eu vi uma cidade que desenvolveu muito. Exponencialmente, né? Exponencialmente, exatamente. Tá? Então, eu vi essa cidade, né, de 2010 para cá, crescer muito, de se desenvolver. E a minha visão para Concórdia, e eu sou suspeito porque eu gosto muito daqui, é bem amorosa, né? Porque aqui eu me sinto em casa. Mas se eu pudesse trazer realmente uma contribuição para a cidade, eu acho que a gente precisa realmente pensar em atrativos para a nossa comunidade jovem ficar aqui. Isso é muito importante. E um ponto bem importante que nós, quanto Gaffer, também estamos buscando, de algum modo, contribuir, é levar esse nome de Concórdia para outros locais, mas também trazer Concórdia como uma referência para o turismo. A gente trazer um desenvolvimento para cá. Isso aí. Né? Desde que a gente pensou, inclusive, a fábrica nova, né, a indústria própria, a gente quis pensar um espaço, alguma forma, e a gente ainda continua pensando como tornar aquilo mais atrativo para trazer o turista e para ser mais uma forma de trazer pessoas para conhecer Concórdia. Isso. Porque Concórdia é uma cidade incrível. Então nós precisamos mostrar isso para todos, assim. Muito boa a sua colocação. Eu acho que Concórdia tem muito ainda para crescer, mas concordo com você que nós precisamos dar uma virada de chave nessa parte de turismo e também para jovens. Exato, né? A gente tem inúmeras iniciativas. E eu acredito que a gente pode, nós quanto empresários também, né? Exato. Não é só também, na nossa percepção, tudo é o poder público, né? Independente do que a gente está falando de partido, enfim, de poder público. É o caso. Nós quanto empresários, como que nós podemos contribuir por meio dos nossos negócios para incentivar essas áreas que são necessárias, né? No nosso caso, a gente pensa no turismo, mas tem tantas outras áreas, né? Que daqui a pouco um outro empresário, mão de obra, tecnologia. Exatamente. Como que a gente pode fazer para desenvolver isso? E deixar esses talentos ficarem aqui. Exatamente. Eles têm que ter opções. Exato. Né? E nós temos, né, essa falta de mão de obra. Que hoje está sendo, né? Virou natural, né? Virou, né, Lu? E a gente que tem contato aí com diferentes empresários acaba vendo isso natural, né? Então a gente também traz hoje muita mão de obra de fora. Eu acredito que sim. Né? Hoje tem muitos profissionais que acabam vindo de fora para atender as demandas que a gente tem aqui em Concórdia, né? Então a gente precisa também incentivar ainda mais isso, falar da qualidade de vida. Eu, particularmente, sou suspeito porque eu gosto da qualidade de vida que a gente tem aqui. Então, ressaltar esses pontos para que a gente possa cada vez mais trazer bons profissionais, mas também fazer com que as pessoas que aqui estão queiram permanecer conosco. Porque nós temos pessoas da cidade que são incríveis, que são excelentes profissionais, excelentes seres humanos, mas que, por vezes, vão buscar fora algumas coisas que a gente não tem aqui. E a gente tem capacidade, tem tudo para fazer essas pessoas permanecerem aqui e se realizarem aqui. E nós temos um aeroporto, né? Nós não temos em Concórdia, mas nós temos um aeroporto a 70 quilômetros. E nós estamos a 70 quilômetros do mundo. Mas precisamos também de infraestrutura, né? A parte da infraestrutura também é uma questão que a gente precisa trabalhar e todos juntos, o empresariado, junto com as forças políticas, para que a gente consiga
aumentar a nossa qualidade de vida através do transporte aéreo. Porque às vezes você impossibilita de trazer palestras, de também trazer profissionais, porque a distância e enfrentar ainda as rodovias que nós temos são muito perigosas, né? É verdade, é verdade. E realmente, né, a gente acaba aí por conta das unidades nos 3 estados, a gente está na estrada sempre aí. Então, por vezes, a gente observa exatamente isso, os perigos, as condições realmente de estrada, né? E hoje, quando alguém me fala assim, tá tão longe, né? Por que tão longe? E até mesmo algumas pessoas nos pedem, né? Vocês pretendem manter a fábrica em Concórdia? Sim, pretendemos manter toda a distribuição, sair daqui e continuar saindo daqui. Nossa, mas logisticamente é interessante vocês ir para outro espaço. Pode ser que no futuro, sim. Mas hoje a nossa decisão é manter em Concórdia, continuar investindo em Concórdia, para poder contribuir com essa cidade que nos recebeu tão bem. Concordienses, né? Concordienses, exatamente. E agora, Fernando, vamos para uma parte mais sobre a empresa. Mas acredito que antes disso, né, Matheus, que é o nosso chefão aqui, nós vamos para um break comercial. Então, a Vie Boutique, que me veste esse look, fica na rua Helmut Arendt, bem no ladinho do Caetá Supermercado. Vamos tomar um golinho de água e já voltamos. Fique aí! Moda feminina e masculina. No centro de Concórdia, o endereço da moda. Agora um pouquinho, Fernando, vamos falar da empresa, porque é importante nós colocarmos informações sobre a empresa. Em termos de gestão, como foram os desafios maiores para transformar uma pequena fábrica local, que você falou, em uma sede tão importante e com filiais nos 3 estados do Sul? E quantos anos tem a Gaffer? É verdade, né, Lu? Desafios são inúmeros, tá? E eu acredito que o maior desafio nesse processo todo foram os desafios realmente de crenças pessoais. Olha... Tá? Porque muitas vezes, geralmente a gente não aprende a empreender, né? Eu sou professor há muitos anos, dou aula de finanças, enfim, mas a gente acaba que na instituição de ensino, a gente por vezes isso fica um pouco negligenciado. Então, para mim, um desafio foi realmente esse de pessoal, de passar por isso, né? Portanto, que a própria decisão de empreender fez com que eu e o Gabriel, na época, fizéssemos um processo, inclusive, de acompanhamento com uma profissional de psicologia, uma psicóloga, para nos ajudar a olhar para isso, né? O porquê, esses medos que a gente tem. Então, acho que o primeiro desafio é esse. Segundo desafio é poder conseguir escalar a marca. E além de escalar a marca, trazer uma representatividade, uma capacidade de atender os nossos franqueados. Porque isso é bem importante. Não é só botar a loja lá, né? A gente ainda cuida e faz tudo aqui por Concórdia, da distribuição dos produtos, a fabricação. Então, a gente também precisava olhar para isso. Então, esses são pontos cruciais no processo. Tem os desafios econômicos, tem também, né? Toda a economia, enfim. Claro. Mas nós, quanto Gaffer, nunca olhamos para isso como uma bengala. A economia tá ruim, vamos deixar assim. Não, a gente sempre foi meio que vamos ser o dono do nosso destino e vamos nós fazermos acontecer. E o desafio hoje nosso, inclusive, é tornar a marca cada vez mais conhecida. Porque em Concórdia e na região, a gente já tem uma marca que está um pouco mais consolidada. Eu ainda nem diria que ela já está 100% consolidada aqui. Sim. Porque tem muitas pessoas que ainda chegam pela primeira vez nas nossas lojas. Mas fora daqui, é um desafio constante. Fazer com que a marca seja conhecida, com que ela seja compreendida em termos dos seus valores e dos seus produtos, das características que a gente tem. Então, fazer com que todo mundo conheça isso e possa ter aí o prazer de degustar os chocolates, né, os sabores de verdade da Gaffer, é um desafio, por vezes, que a gente tem e que a gente fica
constantemente trabalhando nisso. Como reforçar a marca, como trabalhar a marca, como fazer a marca ser cada vez mais reconhecida. Aproveitando que você falou das filiais e dos franqueados, você pode falar um pouquinho mais para nós? Claro que sim, né? Hoje a Gaffer ela está com 22 unidades implantadas. Serão aí até o final do ano 25 unidades, né? Então nós estamos com 3 unidades em implantação, em processo de implantação. Uma delas vai inaugurar na próxima semana, inclusive que vai ser em Caçador. Então, Caçador vai receber uma Gaffer, está chegando lá. E a gente está nesse processo de expansão, né? Desde 2023 nós começamos esse processo. Foi uma expansão realmente exponencial quanto negócio. Nós estávamos com um planejamento estratégico e quando a gente franqueou a marca, acabou vendendo, né? A gente teve aí uma explosão. Olha, que foi exponencial. O nosso primeiro planejamento eram para ter 5 unidades. E a gente, no primeiro ano, chegamos a 20 unidades. Parabéns! Então, aí vieram os desafios também do crescimento. Claro. Né? Então, hoje, nós estamos nos 3 estados do Sul. Hoje, a nossa organização, nosso planejamento é crescer nos 3 estados. E depois, com a marca já mais consolidada, ir para o Sudeste e aí ir subindo, até porque isso vai exigir outros posicionamentos, possivelmente, em termos de produto. Logística, muitos outros pontos. Então, hoje o nosso foco é crescer mais realmente. No franchise, a gente chama de processo espiral. Então, crescer mais nas proximidades e ir abrindo unidades em outros locais. Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. E a gente acredita muito nisso e a gente acredita que nada é por acaso. Ah, com certeza. Tá, eu acho que outro dia alguém me perguntou, né, qual frase que te acompanha todos os dias. E pra mim é isso, nada é por acaso. Exatamente. Então tudo vai ter um motivo. E o lado de cima tá sempre nos guiando, né? Exatamente. Quando eu falo ali ter fé e coragem, é porque realmente a fé é acreditar no teu negócio, mas ter a fé realmente, né, lá em cima tem alguém olhando por nós e ele sabe de cada coisa que acontece conosco. E tudo a seu tempo, né? Porque às vezes nós somos ansiosos e queremos no nosso tempo. Exatamente. Mas é no tempo dele, né? É no tempo dele. E a gente entender isso e aceitar. Isso. Não é aceitar com comodismo, né? Mas é a gente olhar para isso e compreender realmente. Olha, vai acontecer. Isso aí. As palavras têm poder, né? Tem. Já diz na Bíblia, né? Tem, eu acredito bastante nisso. Eu também. E que lição a trajetória da Gaffer deixa para outros empreendedores que começam pequenos, mas sonham grande? Perfeito. Eu acredito que tem algumas coisas. Uma é ousadia. Né? E eu acho que aqui eu devo isso, inclusive, no nosso comportamento mais ousado ao Gabi. Com certeza. O Gabi, ele tem esse perfil ele é mais corajoso, mais ousado, mas ao mesmo tempo que a gente tem a ousadia, é o pé no chão. A organização, o planejamento, a gestão, o fazer contas, olhar para questões contábeis que alguns empresários, infelizmente, às vezes negligenciam, né? E por vezes você não precisa saber tudo, porque a gente também tem a síndrome do super-herói quanto empresário, que a gente precisa saber tudo e resolver tudo. Mas você precisa ter boas parcerias. Então, tenha bons parceiros nisso. Olhe para o seu contador, e talvez eu, por ser contador, tenha essa percepção, como um parceiro estratégico do seu negócio. Porque o contador, ele vai poder, sim, te auxiliar nesse processo. Com as instituições financeiras, também do mesmo modo. Porque a gente... muitas vezes, no processo de empreender, o empresário ele precisa de um apoio, de um suporte financeiro, vai crescer, vai comprar uma máquina, vai construir um parque. Então, você precisa manter um bom relacionamento com as instituições financeiras. Então, se eu puder deixar as recomendações hoje para quem está empreendendo, ter fé, ter coragem, ser ousado e manter também os pés no chão em sentido de ter o planejamento, ter uma gestão, um controle e parceiros que vão te ajudar nesse processo. Gente, que lição, né? Você que está querendo empreender ou está empreendendo, aí temos um grande mestre que pode nos dar dicas e é esse também um propósito da Entretantos, contribuir com todos os nossos telespectadores, independente do segmento. E agora o chocolate Gaffer conquistou um espaço de tradição no mercado. Isso a gente já sabe, né? Mas qual o segredo para manter a qualidade e a identidade regional, mesmo com essa expansão?
Lu, tem uma coisa que a gente recebeu, a gente está com franqueados hoje, inclusive em treinamento ali na fábrica, e que a gente conversou no nosso encontro dos fundadores com eles, mas também na outra semana eu recebi um conjunto de alunos lá na fábrica. A gente recebe grupos de estudantes, de escola, visitantes, enfim, a gente, quando possível, e bater a agenda, eu, o Gabriel, a Cláudia, nós recebemos e contamos um pouco disso. Eu acredito que tem uma coisa que fica lá dentro, que é o nosso foco realmente na qualidade do produto, em termos mais técnicos, mas tem algo que para nós é mais essencial ainda. É o respeito e o carinho com as pessoas, o carisma. Olha, isso é importante. Por que isso, né? Porque exatamente por conta do respeito e do carinho que a gente tem com as pessoas, com os nossos consumidores, com os nossos amigos, com os nossos parceiros também, fornecedores, é que a gente pensa em entregar o melhor produto. Olha, e isso tá no DNA da Gaffer, porque por vezes, né, a gente tá lá dentro da indústria e por vezes eu que sou financeiro digo, não tem como melhorar o processo, vamos rever talvez alguma estrutura de custo, os laços dos nossos produtos. Porém, os meus colaboradores, que é quem toca, né? Quando as pessoas me perguntam como é que tu consegue dar conta de tanta coisa. É porque eu tenho pessoas, a gente tem pessoas incríveis em todos os negócios que a gente tem. Então, é porque os meus colaboradores, quando eu chego com uma fala assim, eles dizem assim, Fer, não dá para fazer desse jeito. Porque a sensação do cliente, quando ele entregar esse presente para alguém, vai ser diferente. E, né? Então, os laços da Gaffer são todos feitos de modo manual ainda, não é máquina. Os nossos produtos, os gourmets, a linha gourmet, né? É tudo feito manual. E é exatamente por isso, porque os nossos próprios colaboradores defendem entregar isso com qualidade, apresentável, e que seja um produto que vai estar na mesa das pessoas, vai ser um presente para um momento feliz. E que importante, né, esse trabalho que vocês fazem em conjunto com os colaboradores, porque ninguém faz nada sozinho, né, Fernando? Exato. E essa parceria de vocês com os colaboradores de vocês é que faz a Gaffer ser tão falada com frases mimosas, carinhosas, porque agora você explanou isso aí para nós. Então... e a gente entende isso, né, Lu? Acho que uma das coisas que a gente... uma das coisas que a gente aprendeu nesse processo é realmente a importância de ter as pessoas conosco e tratá-las bem. Isso aí. Uma das coisas que você vai encontrar, e a gente sempre diz lá na Gaffer, a gente fez agora o primeiro encontro de colaboradores, inclusive da Gaffer. Só fazendo um recorte, quantos são os colaboradores? Hoje nós estamos com 37 colaboradores. 37. 37 colaboradores no todo, entre os negócios, né? A gente tem a franqueadora, nós temos a indústria, temos as 2 lojas próprias também. Então, uma das coisas que a gente quis sempre tratar é isso, é esse respeito, o fazer o certo, tratá-los bem. Né? É eles que são a palavra final da Gaffer. Né? Exatamente. Porque você, o Gabriel e a Cláudia vão sempre falar muito bem da Gaffer. Exato. Mas o colaborador precisa falar da Gaffer. Exatamente. E é ele que recebe o cliente. E é ele que recebe o cliente. Então, quem vai até uma das nossas lojas precisa viver isso também. E o nosso propósito também agora é fazer isso, com que nas unidades, em qualquer unidade que alguém vá visitar, tenha esse mesmo carinho. Né? Então, a gente busca sempre passar isso para o nosso franqueado, porque lá na ponta é o franqueado junto com seus colaboradores. Então, a gente busca passar isso para o franqueado, que é esse atendimento, esse atendimento com atenção, com zelo, com carisma, realmente, para que as pessoas... Né? Isso, acho que tu refletiu bem. Acho que a palavra é humano. É isso que as pessoas querem. Que a gente tem focado cada vez mais nas experiências Gaffer. Ótimo, ótimo. E também, agora uma curiosidade minha, também as franqueadas, as lojas vão ter os cafés, como funciona essa parte dos cafés? Porque é muito legal ir nos cafés, no café da Gaffer. Legal, Lu, a pergunta é muito boa, tá? Hoje nós temos então 2 modelos de negócio franqueáveis. Um modelo é uma loja express, que nós chamamos, que vai ter a venda de chocolate e vai ter fondue de chocolate. E o outro modelo de negócio, então, é a Chocomais, que vai ter a venda de chocolate ou fondue, mas também vai ter o menu de alimentos da Gaffer. Então, vai ter um menu de bebidas, onde vai ter um menu de café e vai ter também alguns alimentos, tá? Então, pode acontecer sim, né? De você ir numa unidade e de repente não ter o café? Sim. Pode, porque ela é uma express. Mas são 2 modelos de negócio que hoje nós temos quanto Gaffer hoje franqueados. Futuro e legado.
Vamos lá, né? Futuro Olha. legado. Onde tu enxerga a Gaffer daqui a 10 anos? A Gaffer como uma referência e sendo reconhecida pelos seus produtos de forma nacional em 10 anos, tá? Nós temos um planejamento estratégico. Quando eu falo lá do início, né, desde o início a gente sempre teve um planejamento, uma gestão e um acompanhamento. Então nós já desenvolvemos o planejamento estratégico da Gaffer para mais 10 anos. Então nesse objetivo está isso, ser realmente uma marca conhecida, reconhecida pela qualidade dos seus produtos, mas principalmente pelos sabores de verdade do seu produto, tá? Da qualidade do nosso produto. É saber que se está comendo um chocolate com bacon, vai bacon. Se está comendo chocolate de maracujá, é feito com a polpa de maracujá, né? O de abacaxi também do mesmo modo. Então, ser reconhecido desse modo, tá? A marca ganhando novos horizontes, expandindo, né? E expandindo também não só por meio do chocolate, mas por meio de diferentes experiências para os nossos consumidores. E como estamos nos aproximando para o final, antes eu gostaria de ouvir de você uma frase, uma palavra de carinho, de incentivo, como você entender para os jovens. Perfeito. Siga em frente. Tá? É o que eu costumo dizer aí para quem está comigo, mantenha-se focado realmente no seu objetivo e se dedique. Não é fácil, ninguém pode prometer nada como fácil, mas foque, né? Se dedique, pegue com afinco aquilo que você deseja fazer, foque naquilo que você gosta também, porque isso é muito importante, para que você possa realmente ter um sucesso. O sucesso ele é muito relativo. Verdade. Né? Outro dia um jovem me perguntou: o que é sucesso para você? Para mim é algo. Para quem está do meu lado pode ser outra coisa. Então busque o seu sucesso e se comprometa com o que é o seu sucesso. Ótimo. E se o chocolate adoça a vida, a boa gestão é o que garante que esses sabores cheguem mais longe. Obrigada, Dr. Fernando Ramos, por compartilhar seus entretantos conosco nessa trajetória de fé, número e sabores. Tchau, tchau!